Sejam bem-vindos para mais um vídeo e para mais uma apresentação de um livro. E hoje vamos falar do livro de Robert G. Morgan, Os 50 Acontecimentos Finais da História da Humanidade. Os 50 acontecimentos finais da história da humanidade. As últimas palavras da Bíblia sobre os últimos dias da Terra. Portanto, aqui o trabalho. E devo dizer que este trabalho foi muito interessante. Eu li este livro, tanto do princípio ao fim, retirei os apontamentos para fazer aqui a apresentação e fiquei surpreso, digamos assim, com as palavras deste autor, Robert G. Morgan, que é um autor estudioso, especialista sobre escatologia. Portanto, a escatologia é o ramo da teologia que estuda os tempos finais bíblicos, não é? Os eventos finais da Bíblia, que podem ser encontrados no livro de Revelação, o mais conhecido por Apocalipse, e também em outros livros, por exemplo, em alguns livros proféticos do Antigo Testamento, como o livro de Daniel, como o livro de Zacarias, como o livro de Ezequiel. Também podem ser encontrados na chamada Grande Tribulação, em Mateus, as palavras proféticas do próprio Senhor Jesus, em Tessalonicenses, com a descrição do arrebatamento. Enfim, podem ser encontrados em várias partes, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. E Robert G. Morgan faz aqui um estudo muito interessante sobre os eventos finais. Portanto, o ramo da teologia que estuda os eventos finais, a escatologia. E nós temos que entender também que dentro da escatologia existem várias visões proféticas, ou seja, existem várias visões que as comunidades cristãs normalmente costumam adaptar, não é? Bom, esta visão deste livro, de Robert G. Morgan, encaixa-se mais nos grupos protestantes, ou seja, na Igreja Católica nós não temos esta visão tão acentuada, esta visão escatológica, profética, mas eu penso que também é de utilidade ver este vídeo, caso os meus amigos forem católicos também, ficarem até ao fim deste vídeo, porque este trabalho, meus amigos, é muito interessante. Há aqui muita coisa que bate certo sobre as coisas que já aconteceram e algumas coisas que estão a acontecer, mas eu quero falar aqui em três visões, ou seja, três cosmovisões, não é? A maneira pela qual a nossa lente, nós vemos o mundo. E Robert G. Morgan fala aqui em três grandes visões. Fala nos futuristas, fala também nos preteristas, já vamos ver o que é, e fala também nos historicistas. Portanto, são as três grandes visões de que nos fala Robert G. Morgan, e nós vamos agora ver cada uma delas. Ou seja, os futuristas são aqueles que, portanto, se referem ao cumprimento dos eventos no futuro. E é por isso é que são chamados os futuristas. Ou seja, para eles os eventos vão acontecer ainda todos no futuro. É o grupo chamado futuristas. Depois temos o outro grupo, os preteristas. Ou seja, aqueles que pensam que os eventos já se cumpriram quase todos, praticamente todos, nos primeiros séculos da era cristã, que são os preteristas, chamados os preteristas. E depois temos os historicistas, aqueles que têm diferentes pontos, pensam que o Apocalipse se refere a diferentes pontos ou diferentes períodos na história universal. Ou seja, os historicistas vão falar que há vários pontos dentro da cronologia em que os eventos podem ser inseridos
e por isso têm uma visão mais historicista. Ainda temos outros dois grupos, menos importantes, mas que são também aqui citados pelo autor. São os idealistas, são aqueles que veem a revelação, não é? Digamos assim, os últimos eventos finais, apenas como simbologia. Para eles tudo não passa de símbolos. Apenas, digamos assim, deve ser visto como símbolos. E depois temos os eclécticos, que são aqueles que têm uma mistura muito grande de todos esses grupos que eu falei, os futuristas, os preteristas, os historicistas e os idealistas, que fazem um pouco uma mistura disto tudo e que têm, segundo eles, tudo pode acontecer, tudo está em aberto, ou seja, têm uma visão eclética dos períodos finais da humanidade. Então, com isso, depois de vermos a grande quantidade de visões, temos depois também os sistemas teológicos, aquilo que nós chamamos os sistemas teológicos, que eu não vou falar muito, o autor aqui não fala, mas o autor nos diz que a visão do autor, como ele apresenta este trabalho, faz parte da visão dos pré-tribulacionistas. Portanto, existem os pós-tribulacionistas, os pré-tribulacionistas e depois existem também os pós-milenistas, os pré-milenistas e os amilenistas. Para não fazer uma grande confusão disto tudo, agora para o vídeo, eu vou passar isto tudo, irei fazer um trabalho sobre a escatologia e teologia dos tempos finais, em que irei apresentar todos esses sistemas teológicos dentro de uma teologia sistemática. Não vou agora perder tempo, porque temos aqui muita matéria neste livro. Apenas vou dizer aos meus amigos que o trabalho presente se inclui dentro dos pré-tribulacionistas, aqueles que pensam que, na visão escatológica dos últimos tempos finais, a Igreja não vai estar cá na grande tribulação. Portanto, a Igreja vai ser retirada da terra, Cristo vai retirar da terra a Igreja, e depois vem a tribulação. Portanto, nesta visão pré-tribulacionista, vamos então estudar este trabalho, que eu relembro-me, portanto, com o título, portanto, os 50 acontecimentos finais na história da humanidade. Portanto, vamos então à introdução do trabalho. Bom, devo dizer que este livro está bem construído. Está bem feito, bem estruturado e tem uma coisa muito interessante que eu vou mostrar aos meus amigos. Eu penso que eu tenho aqui mais para a frente, deixe ver onde é que nos meus apontamentos. Ou seja, exatamente, que é, eu vou até tirar, não é este aqui, dê-me só um segundo. Ou seja, tem um gráfico, já encontrei, tem um gráfico, um esquema muito interessante, que eu vou aqui, portanto, mostrar aos meus amigos, que eu retirei do trabalho, do livro, portanto, que eu retirei daqui, e que eu vou explicar que é mais fácil, porque isto é uma fotocópia, que nos faz aqui, portanto, num esquema cronológico, nos divide os tempos finais escatológicos, ou seja, a chamada grande tribulação, faz-nos aqui 3 grandes divisões. Ou seja, faz-nos a primeira metade, a segunda metade e a terceira metade. Ou seja, temos aqui uma divisão sobre a primeira metade da tribulação, depois no meio temos o surgimento, portanto isto eu vou utilizar aqui termos bíblicos que o autor utiliza, o surgimento da Trindade e a abominação desoladora de que nos fala as Escrituras, e depois a segunda metade, o que nos prefaz aqui, portanto, como podem ver, não sei se conseguem ver, a divisão em 3 períodos. Portanto, este esquema está no livro, eu retirei para nós podermos acompanhar e durante o processo da análise do livro eu vou aqui descrever um pouco nas palavras do autor. Então,
Na introdução podemos ler que as pessoas estão amedrontadas com, digamos assim, com estas profecias, não é? O nosso mundo está caótico. Quem sabe o que vai acontecer amanhã? Ponto de interrogação na página 13. Portanto, nós vivemos tempos incertos. Vivemos tempos em que nunca se falou tanto nem na Guerra Fria, nunca se falou tanto em conflitos armados, conflitos nucleares, de destruição maciça, não é? Todos os dias vemos, e agora recentemente vimos a movimentação de submarinos atómicos por parte dos Estados Unidos a caminho, foram postos a caminho para dar uma resposta à Rússia, de Vladimir Putin, não é? Muitas vezes vemos alguns ensaios de novos mísseis da própria Rússia, não é? Mísseis intercontinentais cada vez mais rápidos, com uma potência que praticamente nunca tivemos armas tão poderosas como temos hoje. Sabemos que em alguns minutos o mundo pode acabar, sem nós darmos por isso. Então as pessoas vivem amedrontadas, não é? As pessoas têm medo, têm receio muitas vezes de estudar essas coisas, de estudar os tempos finais. Mas nós temos que entender aqui uma coisa. A palavra Apocalipse é uma palavra, no meu ver, mal empregue, ela não devia sequer ser utilizada, porque o livro final da Bíblia é revelação, a palavra certa. A revelação que foi dada ao apóstolo João na ilha de Patmos. E a revelação nos diz o que é que vai acontecer. Apenas temos o acesso a saber o que vai acontecer. E o livro da Revelação, do primeiro capítulo até ao último capítulo, nos dá, de forma clara e precisa, nos dá o material suficiente para saber que vai haver um confronto entre as forças do mal e as forças do bem, mas que no final quem vence são as forças do bem. Portanto, é Deus que vai vencer e são as forças do bem. E nós temos que entender isso, embora possa haver muita interpretação escatológica, há muitas interpretações. O autor aqui para mim faz uma descrição e uma interpretação muito interessante, das mais interessantes que eu já estudei, e já estudei muita coisa dentro da escatologia. Eu estudo muito os eventos finais da Bíblia, do livro da Revelação e de outros livros, como eu falei, e acho muito interessante aqui, portanto, a forma como este autor vai desenvolvendo estes acontecimentos, estes 50 acontecimentos. Então, as ameaças nucleares, económicas, tecnológicas, da inteligência artificial, filosóficas, morais, políticas, biológicas, virais, ambientais e muito mais, colocam o planeta em risco de proporções bíblicas, nos diz aqui o autor, página 13. O autor fala-nos do Dr. O autor nos fala do Dr. John Barton Pyle, que é um estudioso da Bíblia, que calculou que dos cerca de 30 mil versículos, 31 mil versículos, para ser preciso, 31 mil versículos da Bíblia, mais de 8 mil versículos contém profecia. E a chamada profecia preditiva. São 8.351 versículos, para ser mais exato. Cerca de 27% da Bíblia tem conteúdos proféticos. 27%, meus amigos. Algumas já se cumpriram, mas muitas apontam para o futuro. Página 14. Portanto, o livro de Apocalipse, mais conhecido Apocalipse, que é o livro de Revelação, que é o último livro da Bíblia, anuncia os planos de Deus para a história do mundo e para toda a eternidade. Página 15. Então, precisamos das respostas de Deus para o nosso futuro, nos diz o autor. Página 15. Portanto, Robert Morgan chegou à conclusão, portanto o autor, de que a melhor forma de estudo
para o livro de Apocalipse, é a forma literal e sequencial. Daí eu dizer que faz parte do grupo dos futuristas, daqueles que interpretam a palavra como ela é escrita, não é? Não é uma forma simbólica. Portanto, não é vista como uma forma... Embora haja muito simbolismo, o autor vai nos explicar, o autor vê numa forma literal e numa forma, portanto, sequencial. E é esta forma sequencial que é importante aqui nós retermos, porque o autor vai aqui fazer uma explicação sequencial, uma linha cronológica de todos os acontecimentos, fazendo aqui 50 acontecimentos no próprio livro da Revelação, não é? Então, o último livro da Bíblia contém, isso é apenas para curiosidade, contém 404 versículos e termina com a bênção dos bem-aventurados leitores que leem e ouvem estas palavras. Bem-aventurados os que leem e ouvem estas palavras. Então, temos aqui, portanto, eu vou agora retirar aqui esta parte aqui para nós lermos. Temos aqui as principais linhas divisórias entre os seguintes capítulos. Então eu vou ler para os meus amigos, porque vamos fazer análise do trabalho, para os meus amigos verem. Do capítulo 1 ao capítulo 2, temos então as linhas que demarcam o capítulo 1 como o prólogo do livro. Portanto, o capítulo 1 é o prólogo e o capítulo 2 segue com a mensagem às 7 igrejas. Nós estamos agora a ver o livro de Apocalipse. Depois, no capítulo 3 e no capítulo 4, temos, portanto, a adoração no céu. No capítulo 5 e capítulo 6, temos a primeira metade da tribulação. No capítulo 11 ao capítulo 12, temos a metade da tribulação. No capítulo 13 ao 14, temos a segunda metade da tribulação. No capítulo 18 ao capítulo 19, temos a volta de Cristo e o reinado do milénio. No capítulo 20 ao 21, temos o nosso lar eterno. Portanto, aqui, nos diz o autor, são as principais divisões do livro. Portanto, o que é que Robert Morgan nos diz? Para nós termos a Bíblia aberta, ao mesmo tempo que fazemos a leitura do trabalho, por acaso foi o que fiz, para nós lermos os 50 acontecimentos finais da história da humanidade. Portanto, isto é na introdução, para nós agora vermos. E vamos então entrar no trabalho. E entramos na parte 1, o ponto de partida. Portanto, o primeiro capítulo, o ponto de partida, que vai de Apocalipse. Eu vou utilizar Apocalipse, que é um nome mais conhecido do que Revelação, embora o termo correto seja Revelação, como eu disse. Portanto, que vai de Apocalipse 1 até Apocalipse 3. Portanto, o capítulo 1 até o capítulo 3. Meus amigos, vamos agora aqui neste vídeo, ao contrário de outros vídeos aqui do canal, vamos utilizar aqui uma linguagem bíblica. Quem está familiarizado com a Bíblia, está à vontade. Vai compreender aqui os termos. Quem estuda teologia e escatologia vai estar bastante familiarizado com os termos. Mas quem não estiver, vai achar aqui algumas coisas assim um bocado que é natural, porque aqui o canal Ocidente Neri Livros, nós aqui falamos de tudo, não falamos só em termos de religião, não é? Em termos de cristianismo, em termos bíblicos. Mas este vídeo hoje vamos basear-nos mesmo, portanto, no estudo do livro de Apocalipse e vamos utilizar toda a linguagem bíblica que está no livro de Apocalipse e que está na Bíblia, não é? Então, parte 1, o ponto de partida, Apocalipse do capítulo 1 até ao capítulo 3, que é a parte primeira do livro. Entramos então no primeiro capítulo, o código secreto para a compreensão do Apocalipse. Código secreto para a compreensão do Apocalipse. Há um padrão que se alterna de passagem para passagem ao longo de todo o livro. Há um padrão.
que se alterna no livro do Apocalipse. O cenário muda do céu para a terra, depois outra vez da terra para o céu, e a ação intercala-se entre o que está acontecendo em baixo para o que está acontecendo em cima, para o que está acontecendo em baixo. Vejam bem a sequência do livro de Apocalipse, do capítulo 1 até ao último capítulo. Temos o que se passa na terra, o que se passa no céu, depois o que se passa na terra, e depois o que se passa no céu, e depois o que se passa na terra, e depois o que se passa no céu. E temos assim, vamos andando numa linha sequencial que se vai intercalar entre o que se passa na terra e o que se passa no céu. Muito interessante, vejam bem. Apocalipse 1, 1 a 2 na terra. Apocalipse 1 a 12, de 12 até 20 no céu. De 12 a 20 no céu. Apocalipse 2, 1 a 3, 22 na terra. Apocalipse 4, 1 a 5, 14 no céu. Apocalipse 6, 1 a 7, 8 na terra. Apocalipse 7, 9 a 8, 5 no céu. Apocalipse 8, 6 a 11, 14 na terra. Apocalipse 11, 15 até 19 no céu. Apocalipse 12, 1 a 13 até 18 na terra. Portanto, muito interessante aqui esta parte e continua. Apocalipse 14, 15 no céu. Apocalipse 14, 6 a 18, 24 na terra. Apocalipse 19 a 1, 16 no céu. Apocalipse 19, 17 a 20, 15 na terra. Apocalipse 21, 1 até 22, 21 final, que acaba no céu. E é muito interessante porque o último capítulo, o autor nos diz que acaba no céu e na terra ao mesmo tempo. Vejam bem. Há, portanto, o céu desce, a Nova Jerusalém, e há uma nova terra que se junta à Nova Jerusalém. É muito, muito, muito interessante, meus amigos, como este autor, eu nunca tinha visto nada assim, em nenhum estudo do Apocalipse tinha visto isso, e é muito interessante este estudo. Mais uma vez eu volto a mostrar aqui o trabalho. Robert G. Morgan, os 50 acontecimentos finais na história da humanidade. E vamos então começar. Quando as coisas parecem mais sombrias na Terra, elas parecem mais resplandecentes no céu. Enquanto o planeta todo se contorce com as suas terríveis tribulações, o céu irrompe em júbilo porque o mal está sendo derrotado. Nós temos que entender isso, meus amigos. O mal vai ser derrotado. Página 25. Só se pode compreender plenamente o livro de Apocalipse a partir de um ponto de vista celestial. É aquilo que eu disse. Meus amigos que são ateus, que não acreditam em nada disto, não vão compreender absolutamente nada deste vídeo hoje, não é? Então, tudo muda quando vemos os acontecimentos aqui em baixo com uma perspectiva lá do alto, nos diz Robert Morgan. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías 55, versículo 8 e 9. Entramos agora no capítulo 2. Próxima parada. Patmos, a ilha de Patmos. Apocalipse, de onde o apóstolo João vai receber a revelação. Deus escolheu uma pequena ilha de nome de Patmos para revelar ao seu apóstolo o futuro final da humanidade, o apóstolo João. Página 27. Se compreendermos o primeiro capítulo de Apocalipse e o pudermos interpretar corretamente, as visões vão se encaixando umas atrás das outras. Introdução do livro livro do primeiro capítulo, de 1 a 8, página 27. Então, o prólogo de Apocalipse, introdução, versículo 1, de 1 a 8. Portanto, temos a introdução e o prólogo. Temos título e objetivo, versículo 1. Comunicação, versículo 2. Bênção, versículo 3. Saudação, versículo 4 e 5. Doxologia, versículo 5 e 6. Cântico e resposta, versículo 7 e 8. Página 29. Agora vamos esmiuçar o livro todo de Apocalipse, meus amigos. Fiquem até ao fim, porque vale a pena. Portanto, os acontecimentos finais descritos no livro de Apocalipse ficam previamente planejados e ordenados pelo Criador do Universo, do tempo e da eternidade, e tudo se dará exatamente conforme foram anunciadas as palavras ao apóstolo João. Página 30. A palavra brevemente não nos pode enganar. É um termo relativo, partindo do princípio que para Deus, o Deus eterno, 1000 anos são como um dia e um dia são como 1000 anos. 2 Pedro 3,8.
Deus vê o tempo a partir da eternidade. Vou dar um exemplo. Temos um círculo. O tempo é o círculo. Nós, por exemplo, estamos num pontinho desse círculo. Deus não está no círculo. Fazemos conta que Deus está no meio. Porquê? Porque no centro do círculo, Deus visualiza, ao mesmo tempo, no mesmo ponto, consegue visualizar o círculo todo. É muito interessante esta ilustração do ponto central, em que Deus está no centro, e o círculo que corresponde ao tempo em que nós nos movemos. Então, muito importante, o intervalo de tempo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo é breve, tendo em conta a perspectiva da eternidade de Deus. Vejam bem. Ou seja, aqueles que dizem, Jesus já veio há 2000 anos, ainda não aconteceu nada. Porque para Deus, esses 2000 anos é como se fosse um segundo, não é nada. Deus está fora do tempo. Para nós é muito, mas para Deus não é nada. Então, para nós não é breve, mas para Deus tudo acontece de forma rápida. Agora, a descrição dos 7 espíritos na saudação inicial, a descrição dos 7 espíritos, que vai da página 32 a 33 aqui do livro. Portanto, primeiro temos o Espírito do Senhor, o Espírito da Sabedoria, o Espírito do Entendimento, o Espírito do Conselho, o Espírito do Poder, o Espírito do Conhecimento, o Espírito do Temor ao Senhor, que tudo isso pode-se ler em Isaías 11.2 e Apocalipse 1, de 4 a 5. E temos então a visão inicial do livro, página 34. No desejo de minimizar a influência de João em Éfeso, as autoridades romanas levaram-no para a ilha de Patmos, provavelmente durante o reinado do imperador Domiciano, que viveu entre 81 a 96 d.C. Patmos, no mar Egeu, próximo a 96 km de Éfeso, da ilha de Éfeso. O apóstolo João foi arrebatado pelo Espírito e transportado para as visões do fim dos tempos, ligados à volta de Jesus Cristo, isto é, o dia do juízo. João recebeu várias visões, portanto isto está tudo na Bíblia, não é? Antes, João dirigiu-se aos seus leitores, membro das 7 igrejas, página 34. No versículo 12, temos a primeira visão, um vislumbre do Senhor Jesus Cristo, da sua nova forma, portanto, glorificado, com toda a sua glória. Este foi a primeira vez que João viu a Jesus desde que tinha ascendido aos céus. Aqui João vai ver Jesus já glorificado, já, portanto, de uma forma muito superior a esta ordem em que nós vivemos, não é? Portanto, a última vez que João tinha visto Jesus tinha sido há 60 anos atrás, página 34. Temos que pensar bem nessas coisas todas, meus amigos. No versículo 12 e 16 do capítulo 1 do Apocalipse, temos a descrição do Filho do Homem, página 35. O que João viu numa visão é impressionante, semelhante à visão de Daniel do trono de Deus. Vejam bem, muito semelhante ao livro de Daniel. Capítulo 7, do versículo 9 ao versículo 14, página 35. Fazendo-o lembrar a transfiguração de Cristo no monte, quando também no monte Jesus foi transfigurado no monte junto com Elias e Moisés, não é? Que também eles apareceram também ao apóstolo, não é? Portanto, João pôde ver a Cristo na sua glória resplandecente, caminhando entre os 7 castiçais de ouro. Agora estamos a ver a visão do Apocalipse. Os 7 castiçais de ouro que representam as 7 igrejas da Ásia, página 35. E eu quando vi, João, o apóstolo João, eu quando vi, caí a seus pés, como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para o todo e sempre. Do versículo 17 ao versículo 18, aqui na página 36. O Senhor disse a João: escreve as coisas que tens visto, e acho que depois destas hão de acontecer. Página 19.
Portanto, capítulo 3. Vamos passar ao capítulo 3. Eu vou andar rapidamente. Eu tirei os apontamentos mais importantes do livro, meus amigos, para nós podermos aqui ver. Capítulo 3. As mensagens finais de Cristo às igrejas. Apocalipse 2 e 3. Vou andar mais rápido agora. Portanto, Jesus Cristo estava prestes a confiar o último livro da sua palavra e suas informações codificadas sobre o futuro a um grupo de 7 igrejas, espalhadas ao longo de todo o litoral ocidental da Turquia. Página 39. Apocalipse 2 e 3 contém 7 pequenas epístolas escritas pelo próprio Cristo às 7 igrejas que estavam sob a supervisão do apóstolo João. Página 39. Cada uma das 7 mensagens foi dirigida ao anjo da igreja. Anjo, nesse caso aqui, significa mensageiro. Cada mensagem a cada igreja apresenta um elogio, faz uma repreensão, termina com uma promessa aos que ouvirem e obedecerem e pede a toda a atenção à mensagem. Página 39. E agora, as 7 igrejas, portanto, as 7 igrejas, são: primeira, Efeso, Sardes, Esmirna, Filadélfia, Pérgamo, Laodiceia, Tiatira, cada uma das suas forças e suas fraquezas. Portanto, Jesus vai dizer a João, na Revelação, cada uma das fraquezas das igrejas e cada uma das forças das igrejas. Entre o capítulo 2 e 3. Agora, daqui do livro, capítulo 4, o futuro previsível. Apocalipse 4, 22. Já estamos a andar já no livro. Apocalipse 4, 22 envolve as coisas que depois destas hão de acontecer. Então, há 21 acontecimentos. 21 acontecimentos simbolizados pela abertura dos 7 selos, o soar das 7 trombetas e o derramamento das 7 taças da ira. Estes acontecimentos estão entrelaçados a 29 outros acontecimentos que nos levam a um número total de 50 acontecimentos. Eu vou-me ater aqui um bocadinho porque isto é uma das partes mais importantes aqui do livro. Quem faz estudos sobre o Apocalipse, sobre a Revelação, os biblicistas, portanto, os especialistas na escatologia bíblica, nós temos que ter isso em atenção. Nós temos aqui 21 acontecimentos, portanto, simbolizados, portanto, temos aqui 21 acontecimentos e depois temos 29. O que é que faz 21 mais 29? Portanto, 21 mais 29 dá os 50 acontecimentos, não é? Se fizermos as contas, não é? Portanto, 20 mais 20 são 40, mais 9 são 49 e mais 1 são 50, não é? Então, o autor do livro, Robert Morgan, vai dividir 21 de um lado e vai dividir 29 de um outro, para fazer os 50 grandes acontecimentos do primeiro acontecimento bíblico até o último acontecimento. Então temos 3 séries de acontecimentos que foram o centro das ações do livro de Apocalipse. Por isso é que é preciso ter uma Bíblia ao lado quando nós estamos a ler este trabalho. Então temos os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças da ira. Meus amigos, quem disser que o número 7 não tem uma importância para Deus, não sabe o que é que está a dizer. A importância simbólica do número 7, que simboliza o número da perfeição. E por isso é que o anticristo é representado por 6, 6, 6. Porque o número 6 é aquele que quer atingir o 7. E o 6, 6, 6 é aquele que quer ser igual a Deus, mas não é igual a Deus, não consegue. Não é? Então, a expressão depois dessas coisas aparece várias vezes no livro de Apocalipse. Depois dessas coisas ocorre muitas vezes em Apocalipse, de 4 a 22, implicando uma progressão lógica da ação. Há uma progressão lógica sempre da ação do livro de Apocalipse. Há um padrão que se intensifica e aprofunda-se à medida que avançamos no livro da Bíblia, de Apocalipse. Vejam bem como é o estudo do autor, página 46. De todas as outras interpretações, os acontecimentos de Apocalipse podem ser melhor compreendidos como se desdobrando sequencialmente e cronologicamente, um após o outro. São 50 acontecimentos que vão ocorrer em sucessão, vejam bem. Cada um desencadeará o acontecimento posterior. Cada um desencadeia outro. Página 46.
Visto nesta ordem, eles levarão ao fim da história humana, ou seja, à volta de Cristo, e acabarão por introduzir o estado da eternidade na história do homem. Página 46. Portanto, nesta ordem, o livro abre-se como um rolo de pergaminho. É a mesma coisa que estivéssemos a ler, e é, porque é assim que ele foi escrito, num rolo comprido de pergaminho em que vamos sempre avançando. Portanto, a maneira mais natural de compreender o livro e os acontecimentos é listá-los como eles ocorreram no texto, um após o outro, observando neles padrões que se sobrepõem. Página 46. E aqui, então, aqui temos visão panorâmica dos capítulos, portanto, a celebração inicial no céu, capítulo 4 e 5, a tribulação, capítulo 6 e 18, a volta de Cristo, capítulo 19, o milénio, capítulo 20, o novo céu e a nova terra, que vai do capítulo 21 ao capítulo 22. Portanto, tenho aqui, como podem ver. Portanto, parte 2, os 50 acontecimentos finais. Agora vamos entrar nos 50 acontecimentos finais. Cada acontecimento eu vou dando o nome. De Apocalipse, que vai de 4 a 22. A primeira metade da tribulação, portanto agora o segundo capítulo, a primeira metade da tribulação, do Apocalipse 4 a 11. Temos então Apocalipse 4 a 11, abrange os primeiros 3 anos e meio da tribulação, preditos por Daniel e o Senhor Jesus. Página 51. Vou tentar andar depressa, para ver se a gente consegue. Portanto, acontecimento primeiro, o arrebatamento da igreja. Primeiro acontecimento, arrebatamento da igreja. O autor começa, Robert Morgan, começa com o primeiro acontecimento, o arrebatamento da igreja. Capítulo 1, versículo 1. João foi levado ao céu para ver os acontecimentos futuros. Portanto, posições teológicas, portanto, aqui o autor nos fala, já falei disso, vou passar, o pós-tribulacionismo e o pré-tribulacionismo, vou passar porque eu já introduzi isso no vídeo. Portanto, aqui na página 54, também a nação de Israel não será abandonada, como diz a teologia da substituição. Também isto é outra coisa sobre a teologia da substituição. Eu vou aqui passar isso, também não interessa. Portanto, é lógico colocar o evento do arrebatamento a seguir às 7 igrejas do capítulo 2 e 3. No capítulo 4, é também interessante ver que a igreja desaparece das páginas do Apocalipse. Vejam bem, depois disso, portanto, do capítulo 2 e 3, ninguém mais vai ouvir falar da palavra igreja no Apocalipse. Ela misteriosamente desaparece do livro. Porquê? Porque aqui há um arrebatamento. Isto prova, de facto, que a igreja vai ser levantada, não é? Vai ser tirada, digamos assim. Então, segunda a Tessalonicenses 2, capítulo 2, do versículo 6 a 7. Paulo indicou que algo seria removido antes da revelação do Anticristo. Página 54. Portanto, a igreja vai ser removida. E Jesus disse a uma das igrejas: também eu te guardarei na hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo e sobre todos os homens. Acontecimento 2. Portanto, primeiro acontecimento do arrebatamento. Acontecimento 2. Uma celebração irrompe no céu. Capítulo 4, versículo 2, capítulo 5, versículo 14. Portanto, uma super adoração no coração do céu. Página 56. Vi um trono como de jaspe, com o arco celestial. Em redor do trono havia 24 tronos, e vi-se assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. Portanto, tinha coroas de ouro, né, em cima da cabeça. 24 anciãos. Apocalipse 4:4. Os anciãos estão à volta do trono, circundando sobre os 12 patriarcas de Israel e os 12 apóstolos. Portanto, é o que simboliza esses 24 anciãos. 12 patriarcas das 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos de Jesus. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Sobre um mar de vidro. Vemos agora um mar de vidro. E a visão continua com os 4 animais, os querubins que rodeavam o trono, liderando o louvor, cantando: Santo, 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 Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Página 57. A entrega do rolo selado com 7 selos, com um pergaminho enrolado,
e um pedaço de cera quente era preso à sua extremidade para selar o rolo. Em Apocalipse 5, um anjo proclamou em voz alta: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Os seus 7 selos. Quem é digno? Proclama o anjo. Não há ninguém digno de abrir o livro e desatar os selos. Ninguém que seja puro, santo, justo, perfeito, sem pecado. Quem foi o ser humano que viveu, que ainda vive hoje em espírito na terra e que ainda vai vir, o único é Cristo. Puro, santo, justo, perfeito, sem pecado. Não há nenhum homem na terra digno de abrir os selos. Mas eis que a visão de João mostra um cordeirinho, branco sem manchas. É o símbolo do Filho do Homem, o Cristo Salvador. O único que é digno de abrir os selos do rolo celestial. Página 59. Jesus é o único que se aproximou-se de Deus. Pai, tomou o rolo e o céu irrompeu em adoração. Apocalipse 5, 11, 14. Digno é o Cordeiro Cristo. Acontecimento 3. O Cordeiro inaugura a tribulação. Primeiro selo, que vai do capítulo 6, versículo 1. Ocorrerá um evento de emergência global que desencadeará um pânico mundial. Eu agora vou fazer aqui uma coisa muito interessante, que o autor também fez. Cada acontecimento bíblico, eu vou fazer a transposição para o nosso contexto e vou tentar dar alguns exemplos de coisas que podem já estar a acontecer e que podem já nos mostrar que nós caminhamos para os eventos finais. Então, ocorrerá um evento de emergência global que desencadeará um pânico mundial. Este evento vai desencadear a tribulação e é o momento em que os 7 anos de tribulação terão início. Um tempo de angústia sem igual em toda a história da Terra. Página 103. Primeiro, metade da tribulação. Segundo, surgimento da Trindade satânica. Segundo, metade da tribulação. Temos que pôr isso na cabeça, meus amigos. A primeira metade, o primeiro período é metade da tribulação. O segundo período que está no meio é o surgimento da Trindade satânica. E o terceiro período é a segunda metade da tribulação. Estão a entender como o autor aqui dividiu, portanto, o estudo, não é? Acontecimento 4. O surgimento de um líder político poderoso. Surgimento de um líder político poderoso. O primeiro selo aberto pelo Cordeiro. Os 4 cavaleiros do Apocalipse. Bem conhecido por toda a gente, não é? Isto aí mesmo quem não leu a Bíblia já ouviu falar. 1. O branco, conquistador, que vence. Governante mundial. O anticristo. Porque eu já ouvi pessoas a dizer que o cavalo branco é Cristo. Não. O cavalo branco simboliza o grande líder mundial que vai vir. Esta emergência global, o desaparecimento de bilhões de pessoas, uma crise global no Oriente Médio e o colapso da economia. 3 eventos. Desaparecimento de milhões de pessoas. Segundo evento, uma crise global económica. E terceiro evento, uma grande crise no Médio Oriente. Principalmente ali em Jerusalém. Será o palco ideal para o aparecimento de um grande líder global. Aqui, o cavalo branco, simbolizando o cavalo branco, página 64 a 65. Muitos especialistas do mundo acreditam que um sistema regulado de nível global controlaria o mundo muito melhor do que o atual sistema. Exatamente. Portanto, o atual sistema em Estados-nação é um problema para o anticristo. Daí ele querer remover todos os Estados-nação do mundo, não é? Então, um sistema global controlado por um sistema tecnológico é o indicado, o ideal para o grande líder. Acontecimento 5. Um conflito global vai abalar o mundo. Segundo selo, do capítulo 6, versículo 3 e 4. O segundo selo aberto pelo Cordeiro. Cavalo vermelho. Vamos ver agora o cavalo vermelho. Cavalo branco, o grande líder. Cavalo vermelho. Cavalo vermelho. Matador para tirar a paz da terra. Com uma grande espada, guerra e rumores de guerra. Cavalo branco, o grande líder. Cavalo vermelho
é a morte, aquele que vai simbolizar o matador, que vai matar uma data de gente. E haverá fome em vários lugares. Acontecimento 6. A fome assola a terra. Selo, terceiro selo, que vai do versículo 6, do capítulo 6, do versículo 5 e 6. O terceiro selo aberto pelo Cordeiro. E agora vamos ao cavalo preto. O terceiro cavalo preto será um cavaleiro que trará a fome no mundo inteiro. Haverá escassez de bem e os preços de alimentos subirá astronomicamente. Página 68. Agora, sétimo acontecimento. A taxa de mortalidade dispara. Quarto selo, que vai do capítulo 6, versículo 7 e 8. O quarto selo aberto pelo cordeiro, o cavalo. Agora, quarto cavalo, o amarelo. Eu estou a andar um bocadinho rápido, espero que não seja confuso. O quarto cavalo, que é o amarelo, será um cavaleiro que trará a morte. Portanto, cavalo branco, líder mundial. Cavalo vermelho, alguém que vai pela fome, matar muita gente pela fome. Cavalo preto, cavalo que vai matar muita gente, cavalo vermelho, pelas guerras. Cavalo preto, pela fome, vai matar muita gente. E agora o cavalo preto, que é mesmo a morte. A morte chega por meio a toda a humanidade, não é? Será um cavaleiro que trará a morte, mais de 1/4 da população do planeta irá perecer. Portanto, o líder global vai assinar um tratado de paz de 7 anos. 3 anos e meio e mais 3 anos e meio. 3 anos e meio, mais 3 anos e meio, 7 anos. E Israel desfrutará de uma relativa segurança. E é neste período que o povo judeu vai reconstruir o terceiro templo. Página 70. Temos que entender, aqueles todos na internet, os youtubers estão todos a dizer, estão a construir, não estão não. Nada. Ele só vai ser construído depois do primeiro ato, que é o arrebatamento da igreja, logo o primeiro acontecimento, e depois de seguir o sétimo acontecimento, que é quando haverá este tratado de paz, dividido em 3 anos e meio e dividido em outros 3 anos e meio. Então começa-se a dar a reconstrução do terceiro templo ali em Jerusalém, em cima da mesquita, meus amigos. Como é que vai acontecer? Não sei, não me perguntem. Portanto, uma crise gigantesca de nível colossal, sustentada à escala planetária, poderá levar a um governo único mundial e a um ditador supremo, que é para isso que o mundo caminha, meus amigos. Página 70. Acontecimento 8. Multidões morrem por Cristo. Quinto selo, que vai do capítulo 6, versículo 9 e 11. O quinto selo aberto pelo Cordeiro, clamor das almas dos que foram mortos por amor à palavra de Deus, os que ficarem cá. Página 71. Tem de esperar até que se complete o número dos salvos. Durante a tribulação, muitas multidões de pessoas converter-se-ão ao Senhor Jesus Cristo. Será o maior avivamento da história. Mas os inimigos do Evangelho tentarão matar todos os seguidores de Yeshua, de Cristo. Então vos hão de entregar para seres atormentados. E matar-se-vos-ão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Mateus 24, 6, 9. Acontecimento 9. Catástrofes naturais assolam o planeta. O sexto selo, que vai do capítulo 6, versículo 12 e 17. Apocalipse 6, 12, 13. E eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro, como um saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra. Página 72. Acontecimento 10. Décimo acontecimento. Os 144 mil judeus são convocados. Atenção aí, os testemunhos de Jeová gostam muito de dizer que são eles, os 144 mil. Não. Estes 144 mil são judeus, mesmo judeus, que são convocados do capítulo 7, versículo 1 e 8. Depois do sexto selo, João viu 4 anjos fazendo uma pausa. E Deus convoca um exército de pregadores judeus. Um exército de pregadores judeus. 144 mil. 12 mil de cada uma das 12 tribos. 12 mil de cada uma das 12 tribos, o que prefaz 144 mil. Então vi o Cordeiro em pé no Monte Sião, e com ele estavam os 144 mil que tinham o nome dele e o nome do seu pai
escritos na testa. Estes são os salvos. Acontecimento 11. Mais mártires chegam ao céu. Apocalipse 7, 9, 17. Apocalipse 7, 9 diz: Depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos, e povos e línguas, que estavam diante do trono, e presente o Cordeiro, trajando vestes brancas, com palmas nas mãos. Versículo 14. Estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. A segunda metade do período de 7 anos será um período da grande tribulação para a nação de Israel. Acontecimento 12. Uma manifestação dramática em resposta de oração. O sétimo selo. O sétimo selo foi aberto pelo Cordeiro e há um silêncio no céu. Um silêncio por meia hora. No momento anterior, o céu estava cheio de cânticos, louvores e música celeste. E de repente o anjo tomou o incenso e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra, e houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. Página 2.5, Apocalipse 8. E a esta altura do estudo estamos a uns 2 ou 3 anos dentro do período dos 7 anos. Primeira parte dos 7 anos, 3 anos e meio. Que também está predito no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 27. Portanto, a próxima onda de acontecimentos é marcada pelo toque da sétima trombeta e dos 7 juízos anunciados. Acontecimento 13. Um incêndio global ocorre. Primeira trombeta. Apocalipse 8, 6, 7. E quando a primeira trombeta soar, uma tempestade sobrenatural descerá sobre o planeta, fazendo com que a saraiva seja arremessada do céu, misturada com trovões. Apocalipse 8, 8, 7. Portanto, aqui temos uma pequena visão do que Deus vai fazer. Acontecimento 14. O mar é contaminado. Segunda trombeta. Mas, amigos, não fiquem assustados, porque tudo isso tem que acontecer, mas depois vem. O bom vai vir, não é? Portanto, foi lançado no mar uma coisa grande, como um grande monte, ardendo em fogo, tornando-se em sangue a terça parte do mar. Apocalipse 8, 8, 9. Pela descrição, parece ser um asteroide colidindo com a Terra, nos diz Robert Mueller. Acontecimento 15. A água doce é contaminada. Algo vai atingir a Terra e provocará grandes problemas nos sistemas de abastecimento de água no mundo inteiro. O nome dado ao objeto que cai no mar e nos rios é absinto, que é o que está escrito na Bíblia, página 85. Acontecimento 16. A diminuição da luz solar, quarta trombeta. Parece referir-se à luz do Sol, que já não entra na atmosfera pela poluição que sai do mar e que vai para a atmosfera. Portanto, poderá ser um asteroide, uma arma nuclear, um inverno nuclear, uma chuva ácida. Enfim, possíveis cenários, nos diz Robert Mueller. Acontecimento 17. Demónios são soltos para aterrorizar os habitantes da Terra. Por 5 meses. Quinta trombeta, Apocalipse 8, versículo 13, 9, 12. Nos versículos 3 a 6, vemos uma fumaça de onde saem gafanhotos para ferir os habitantes de toda a Terra que não tivessem a marca de Deus. Portanto, isto está tudo escrito no Apocalipse. Aqui Robert Mueller está a fazer a descrição. Portanto, página 90. Acontecimento 18. Demónios de alta hierarquia são soltos. Esses agora são de uma alta hierarquia. São soltos para destruir 1/3 da humanidade. A sexta trombeta. Acontecimento 19. Um anjo portentoso proclama: não haverá mais demora. Apocalipse 10. Acontecimento 20. João recebe uma mensagem sobre a segunda metade da tribulação. Acontecimento 21. 2 superprofetas, as 2 testemunhas, são convocados. Apocalipse 11. Por 1270 dias. Eu vou andar mais rápido, senão nunca mais saímos daqui. Não é? O primeiro templo, construído por Salomão, agora os templos, que foi destruído por os babilônios em 587. Pois o segundo templo, construído por exilados judeus, Esdra, e no tempo de Zorobabel, e reformado por Herodes nos dias de Cristo.
foi destruído pelos romanos em 70 depois de Cristo. E agora a construção do terceiro templo. Os 2 testemunhos vão pregar o Evangelho por 1270 dias. Dividindo-se por 30, chegará a 42. E 42 meses, ou seja, 3 anos e meio, que é metade dos 7 anos da tribulação. Tudo bate certo, meus amigos. Tudo bate certo. Página 99. Acontecimento 22. O céu declara a chegada e a hora. 7ª trombeta. Agora passamos para a parte 3 do livro. O ponto intermediário da tribulação. Surgimento Portanto, o ponto intermediário da tribulação, não, já passamos o surgimento da Trindade Satânica, vamos agora ao ponto intermediário. A duração da segunda metade da tribulação, os 3 anos e meio, começa com Apocalipse 12 a 13. Acontecimento 23. Satanás é expulso do céu e ataca a terra, com vingança. A visão de um grande dragão vermelho, com 12 chifres e 7 cabeças, lançado sobre a terra, com a terça parte das estrelas, que são os anjos, não é? Página 110. A visão da mulher que havia de dar à luz. O nascimento do Messias. Portanto, tudo isso a Bíblia nos fala, não é? E o dragão que irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente. Os cristãos, não é? Os descendentes de Cristo. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Acontecimento 24. O surgimento do anticristo. De Apocalipse 13, 1, 10, página 117. Expulsos do céu com suas hostes de demónios. Tentaram destruir os judeus no cativeiro. Procuraram destruir o Messias com as crianças no tempo do Egito. E agora voltam para destruir os seguidores de Cristo. Os chamados santos da tribulação. Os 10 chifres representam uma confederação de 10 nações que formarão um reino global no final dos tempos, com os dedos dos pés da famosa estátua de Daniel, cujos pés eram uma mistura de aço e barro, não é? Como nós podemos ler. Apocalipse 13, 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhes poder sobre toda a terra e tribo, e língua e nação. E adoraram a todos os que habitam sobre a terra, estes cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Todos os que vão adorar o Anticristo não estão escritos no livro do Cordeiro. Acontecimento 25. A formação da falsa trindade. Apocalipse 13, de 11 a 13. E aqui vemos a antitrindade. A falsa trindade, também chamada antitrindade. A besta que surge da terra. Aqui vemos... Acontecimento 26. A abominação desoladora é colocada no templo. Apocalipse 13, 14 a 15. A fazer relembrar Antíoco Epifânio IV, que foi uma prefiguração desta grande tribulação. Acontecimento 27. A marca da besta é imposta. Apocalipse 13, 16, 18. Toda a gente gosta de falar desta passagem. Parte da estratégia maligna para o mundo é a centralização e o controle global tecnológico e económico, principalmente económico. A colocação de um selo para o rastreamento de toda a transição comercial. Isto, meus amigos, vai acontecer. Quer vocês querem ou não, preparem-se. E faz com que todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres, servos, lhe seja posto um sinal na mão direita e na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal e o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque esse número é o número do homem e o seu número é o 666. É interessante, porque quando apareceu a internet, via-se o www, e é muito interessante. Eu tive um amigo meu que lia muito bem judeu e falava muito bem, e que depois fez um estudo sobre o W no aramaico e no hebraico, que corresponde ao 6. Muito interessante. Corresponde à letra 6. Então, www corresponde a 666. Apenas uma curiosidade. Página 4. A segunda metade da tribulação. Apocalipse 14, 18. Portanto, que é a segunda metade da tribulação. Acontecimento 28 agora. Os 144 mil chegam com segurança a Sião. Apocalipse 14. Acontecimento 29. 3 anjos entregam mensagens finais à terra. Deus quer que todos cheguem à salvação até ao fim, mesmo nos tempos finais.
aqueles que dizem que depois do arrebatamento ninguém vai ser salvo, isso é mentira. Acontecimento 30. A declaração de guerra de Cristo. Apocalipse 14, 14, 16. Acontecimento 31. A guerra irrompe em torno de Israel. Apocalipse 14. O monte, o famoso Monte Megido, não é? De onde se pode observar o Vale do Amargedon, no Monte Megido. E onde será travada a grande batalha final contra Israel. Todos os exércitos da terra vão cercar Israel. Por isso é que a inimizade contra Israel cada vez mais está a subir o tom, não é? Página 138. Gog significa anticristo. Magog significa o seu império. Isto é para nós retermos. Vou repetir. Gog, anticristo. Magog, o seu império. Interpretação do livro da Revelação. Acontecimento 32. O surgimento dos 7 últimos anjos e das pragas finais. O mar de vidro e a estrada de Deus. O acontecimento, uma peste global é espalhada. Primeira taça, Apocalipse 6. Acontecimento 34. Os mares já não são. Apocalipse 6. Acontecimento 35. A água doce é contaminada. Acontecimento 36. Portanto, o calor intenso assola toda a terra. Quarta taça. Acontecimento 37. As trevas cobrem o mundo, quinta taça, e acontecimento 38, o enxofre seca toda a terra. Portanto, nós temos que ver aqui uma coisa também. Eu estou a passar isso, os acontecimentos. Cada vez que o autor fala de um acontecimento, depois há um pequeno resumo de cada acontecimento. Eu, como não tenho tempo, estou a passar apenas dando os títulos de cada acontecimento. Acontecimento 39, os exércitos mundiais convergem na planície do Abargedon. Zacarias 12 explica que o Senhor fará que todos os exércitos se ajuntarão contra Israel na planície do Megido, chamada Amargedon. Página 151. Acontecimentos 40. Terremotos e condições climáticas extremos devastam o que resta da Terra. Sétima taça. Acontecimento 41. O sistema político e religioso do Anticristo é destruído. Apocalipse 17, 1, 18. Acontecimento 42. A implosão da capital do Anticristo. Implosão. Capítulo 18. Parte 5. Chegamos ao fim. A volta de Cristo. Apocalipse 19, 22. Acontecimento 43. Aleluias, aleluias, aleluias ressoam no céu. Apocalipse 19, 1, 10. Acontecimento 44. A volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Capítulo 19, de 11 a 16. Na volta gloriosa do Cristo, a nação de Israel se converterá. Eu vou repetir. Na volta gloriosa da nação de Israel, na volta gloriosa de Cristo, a nação de Israel se converterá. Mateus 23, Zacarias 12, 9, 10, na página 174. Acontecimento 45. Os rebeldes são derrotados. Cada vez que há um acontecimento, eu vou mostrar aos meus amigos, eu faço questão. Portanto, nós estamos, por exemplo, o acontecimento aqui, 45, portanto, é onde nós estamos. Por exemplo, aqui, acontecimento 45, os rebeldes são derrotados. E depois o número do capítulo, 19, versículos 17 e 21. Como podem ver, eu apenas estou a dar o nome do capítulo para ser mais rápido. E dou uma pequena explicação muito rápida. Porque o autor vai desenvolver, como podem ver, o autor desenvolve todo o acontecimento. Está a ver? Aqui são 2 páginas. Aqui vamos passar para o acontecimento 46, não é? É para os meus amigos verem a estrutura do livro, não é? Para compreenderem melhor, porque eu estou a andar depressa, senão o vídeo vai se tornar muito comprido e depois não temos tempo de falar, que eu ainda quero falar qualquer coisa no fim. Portanto, acontecimento 46, o início do milénio, Apocalipse 20, 1, 3, o dragão, a antiga serpente e o diabo presos por milénios. Página 178. Depois, acontecimento 47, os santos da tribulação são ressurreitos para reinar com Cristo. Portanto, a ressurreição dos santos para reinar com Cristo. Apocalipse 20, 4, 6. Acontecimento 48, a batalha final, que é Apocalipse 27 a 10. Acontecimento 49, os ímpios são julgados diante do grande trono branco de Deus. Apocalipse 20, 11, 15. Acontecimento 50, o último acontecimento. Novos céus, nova terra e a nova Jerusalém que desce toda iluminada para toda a eternidade
para receber aqueles que creram até ao fim, aqueles que venceram, aqueles que estão escritos no livro da vida, aqueles que percorreram a boa carreira e que conseguiram chegar ao fim sem se desviar para a esquerda nem para a direita. Meus amigos, muitos, e meus irmãos na fé, muitos se vão desviar. Muitos não vão ser retirados por Deus, muitos vão deixar a sua fé, muitos vão acreditar no anticristo, muitos vão acreditar no sistema do mundo. Muitos deles já estão a acreditar. E muitos se vão perder. Mas aqueles que ficarem firmes na Bíblia, depois eu vou dar uma dica para nós ficarmos firmes na palavra. Portanto, 2 Pedro 3, 7, 10, 12 e 13. Os céus passarão com grande estrondo, e os elementos, ardendo, se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Fim da antiga terra. Página 185. Em 2 Pedro e no Apocalipse está escrito: tudo vai desaparecer, meus amigos. Tudo vai derreter, tudo se vai desfazer. Nós temos que entender que este mundo que está contaminado pelo mal, e eu vou explicar agora na parte final, vai deixar de ser. Conclusão. E o Espírito e a esposa dizem: vem. Apocalipse 17. Uma nova dimensão superior à matéria e perfeita vai acontecer. Quando descer esta nova Jerusalém, quando houver um novo céu e nova terra, não vai ser igual a esta terra que nós temos. Não vai ser esta matéria de que nós somos feitos, esta matéria perecível, esta matéria cujo homem nasce, vive e morre, não é? Cuja há doenças, sofrimento, morte, cuja há guerras, cuja há contendas, cuja há orgulho e invejas. Tudo isso já não vai existir. Tudo isto a palavra de Deus diz, e as velhas coisas já não existem. O que vai existir é um povo glorificado, maravilhoso, cheio de amor, sem pecado, sem morte, sem envelhecimento, que vai adorar o Cristo. O Cristo vai estar no meio do povo. O Cristo vai iluminar o povo. Isto vai ser uma coisa que nós não temos a noção. Por mais que eu esteja aqui com as minhas palavras, que são palavras terrenas, eu não consigo explicar. Nem o Apocalipse, escrito por João, consegue explicar. Ninguém consegue explicar, porque é uma coisa tão superior. Isto já é feito de uma forma, só mesmo pela fé é que nós conseguimos compreender. E compreendemos mal, porque agora vemos em parte. No final veremos no todo, não é? E é isso que eu quero aqui deixar aos meus amigos. Depois, no final, há os apêndices finais. O primeiro é as 5 visões de Apocalipse. Segundo, o Apocalipse num guardanapo. O autor faz como é que a gente pode desenhar um esquema. No apêndice 3 temos o livro da Gênesis, que, portanto, uma explicação. Depois temos nós conhecemos o céu. No 4, no 5 temos Antíoco Epifano. 4, para nós sabermos a história. Gog e Magog, um estudo sobre Gog e Magog no apêndice 6. E depois uma palavra final no apêndice 7. Meus amigos, chegamos ao fim. Eu andei rápido, fiz isto muito rápido, porque o livro é bastante completo e comprido sobre os 50 acontecimentos finais, portanto, dos 7 anos, 3 anos e meio para cada lado. E quem quer compreender o Apocalipse corretamente, de uma forma clara e concisa, não vai compreender tudo, porque há aqui muita coisa que nós não sabemos como é que vai acontecer, mas pelo menos tem uma noção muito mais interessante com este livro de Robert G. Morgan, os 50 acontecimentos finais da história da humanidade, as últimas palavras da Bíblia sobre os últimos dias na Terra. Eu aconselho aqui os amigos do canal, é mais uma recomendação do canal Ocidente Nero e Livros YouTube, para os meus amigos comprarem este trabalho. Está à venda na Livraria Capu, CPAD, ali na Rotunda do Relógio, na Avenida Gato Coutinho, em Lisboa. Quem quiser, vai lá, que o livro está lá. Ainda há algumas edições, portanto o livro está lá. E eu quero dar aqui uma palavra final. Quem quiser encomendar pela internet pode fazer. Uma palavra final para os cristãos, para que apenas creiam nas palavras da Bíblia. Nós temos de ter muito cuidado com a comunicação social, muito cuidado com essas doutrinas dos direitos humanos e todas essas coisas que nos impingem
Muito cuidado com esses sistemas, que são sistemas mundanos para enganar as pessoas. Apenas temos que acreditar em Cristo. Nem sequer nos políticos. Nós não devemos acreditar em ninguém. Nem no Trump, nem no Putin, nem no Macron, nem no Bolsonaro, em ninguém. Acreditar em Cristo. Depois fazemos uma análise, por meio da palavra de Cristo, fazemos uma análise à política do mundo. E vemos quem se aproxima mais da palavra, quem é contra a palavra, quem está a favor dos cristãos, quem não está. Fazemos uma análise o mais perto possível das Escrituras. É assim que eu faço. Portanto, eu não confio em homem nenhum. Aquilo que está escrito em Daniel 17,5, maldito do homem que confia no homem, não é? E é exatamente isso que eu faço. Eu confio apenas em Cristo, na sua palavra, e depois faço as minhas análises geopolíticas, geoestratégicas, em termos de ciência política, em termos de história, em termos de todas as áreas científicas que nós podemos estudar, que os meus amigos sabem que eu aqui no canal estudo muita coisa, e estudo e aconselho os cristãos a estudarem. Cristão que diz que a política não interessa é um cristão completamente enganado, porque o cristão não quer nada com a política, tudo bem, mas em breve a política vai querer muita coisa com o cristão. Porque se o cristão não quer nada com a política, vai chegar uma altura que a política vai chegar ao pé do cristão e vai dizer, não quiseste saber, não queres nada comigo, agora eu é que vou querer contigo, não é? Isto é uma forma de falar, não é? Mas é isto que está a acontecer, meus amigos. E o final nos prova, o final da Bíblia, o livro da Revelação, é assim que eu gosto de chamar, nos prova que no final todos os acontecimentos políticos acontecem precisamente para tentar impedir o plano de Deus na Terra. Porque é este. Todas essas forças que nós vemos, essas forças de esquerda, de extrema esquerda, ateístas, globalistas, todas essas forças, elas são ateístas, elas não creem em Deus, não querem Deus, odeiam Deus, opõem-se a Deus. Por isso é que se opõem a Deus, à pátria, porque Deus criou as pátrias, e a família, porque Deus criou a família, homem e mulher os fez, a sua imagem. E é por isso é que isto está a acontecer. Por isso é que vocês, quando, por exemplo, vou dar aqui um exemplo, que agora estou-me assim a lembrar, quando vemos alguém no Parlamento português, não interessa agora o partido, se alguém for buscar uma citação do apóstolo Paulo, como já aconteceu, ou uma citação do padre António Vieira, vocês têm logo uma parte da Assembleia da República aos gritos, não pode ser, não podem citar Deus aqui dentro. Isto é a oposição satânica a tudo o que é de Deus. Porque nos últimos tempos, Deus vai ser proibido nas escolas, Deus vai ser proibido na política, Deus vai ser proibido na rua, Deus vai ser proibido no café, Deus vai ser proibido, até as igrejas vão ser perseguidas nos últimos tempos, meus amigos. Que está escrito que isto vai acontecer. Portanto, o cristão que diz que não tem nada a ver com política é isto, meus amigos. Eu às vezes, e desculpem estar a perder um bocadinho de tempo com isso, mas eu vejo aqueles evangélicos, entre aspas, que vão à igreja e que para eles aquele é um modo de vida. Trabalham, chegam a casa, tomam um jantar, vestem, pegam na Bíblia e vão à igreja louvar a Deus, aleluias, glórias, é tudo maravilhoso e viemos para casa e depois no outro dia estamos nas redes sociais, estamos a ver televisão, vamos a um churrasco com os amigos, estamos ali, é tudo maravilhoso e assim tem que continuar. E se alguém chegar e falar disto e falar de tudo o que eu falei, não, o irmão é maluco e tal, essas coisas, não vamos ligar essas coisas se não damos em malucos. Claro, sabem porquê? Porque estes cristãos, no final, apenas querem um modo de vida, querem uma zona de conforto, querem estar ali sossegadinhos. Os cristãos foram perseguidos nas primeiras eras do cristianismo. Isso não foi agora, isto já foi há 2000 anos. Pois é, meus amigos. Este é como a igreja hoje pensa, não. A igreja tem que dizer, não. Nós estamos vivos, estamos aqui na terra, existimos, temos uma palavra a dizer, temos os nossos princípios e valores bíblicos, os princípios da palavra de Cristo. Então nós temos uma palavra a dizer na sociedade. E é por isso é que nós votamos nos partidos que mais se aproximam com os nossos valores. Não é? Por isso é que nós falamos quando há leis contra os nossos princípios. Leis que podem ir completamente contra os nossos princípios e valores. E por isso, o cristão, mais do que nunca, tem uma palavra a dizer nesta sociedade. Não que o cristão tenha que ser um primeiro-ministro, tenha que ser um presidente, não estou a dizer para se envolver na política partidária, mas ter uma palavra. Nós temos uma palavra na sociedade. Nós não somos uma subseita escondida numa cave. Não, nós
somos cristãos, temos orgulho em Cristo, proclamamos a Cristo na rua, proclamamos a Cristo em todo lado e temos uma palavra a dizer. E todas estas forças políticas que se opõem aos nossos valores, nós temos que lutar contra eles. Agora, as nossas armas não são contra a carne e contra o sangue. Nossas armas são espirituais. É por meio da palavra que nós lutamos. A palavra de Cristo, como a armadura nos diz. A tua palavra é como uma espada. E essa espada é aquilo que nós devemos proclamar em alto e bom som. O nosso Deus é Cristo. A nossa pátria é uma pátria celestial. E nós seguimos os valores de Cristo, os princípios e a palavra de Cristo. Espero que tenham gostado, meus amigos. Os 50 acontecimentos finais na história da humanidade, as últimas palavras da Bíblia são os últimos dias da Terra. Robert G. Morgan, um livro muito, muito bom, que eu aconselho a compra e fica aqui a recomendação. Não percam, vem aí, está lá atrás, não consigo lá chegar, vem aí William Gay Carr e o seu grande livro Peões no Jogo ou Peões no Xadrez, depende da tradução, porque o original é em inglês, não é? Mas pode ser, os dois títulos estão corretos. Peões no Xadrez, que é aquilo que eu mais cito, ou Peões no Jogo. E William Gay Carr vai nos explicar os bastidores das políticas globalistas, quem são os globalistas, quando é que eles apareceram no espaço e no tempo, principalmente ali no século XVIII, como é que eles estiveram na origem da Revolução Inglesa, Francesa, Americana, na Revolução da Rússia, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial e no mais 68, como é que eles estiveram em todas, tiveram nos bastidores a orquestrar todos os acontecimentos, sempre na persecução de um governo global, de um governo mundial. Exatamente indo aqui ao encontro das profecias bíblicas. É muito interessante quando nós comparamos as profecias bíblicas com o estudo da nova ordem mundial e vemos como é que as coisas todas se encaixam. Portanto, o estudo da nova ordem mundial e os acontecimentos finais escatológicos da Bíblia têm muito a ver uma com a outra, meus amigos. Espero que tenham gostado. Um abraço e até a próxima.